Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto que é, vamos combinar, bem intenso. Muito intenso. Estamos falando do capítulo 28 de Deuteronômio, na Bíblia. É basicamente um grande contrato de causa e consequência. Exato. Ele desenha dois futuros radicalmente diferentes, sabe? Um baseado na obediência e outro na desobediência a uma aliança. Isso. E para guiar nossa exploração, a gente está usando o texto e os comentários de duas bíblias de estudo bem conceituadas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NA. Duas fontes excelentes. A nossa ideia aqui é tentar sacar a lógica por trás dessas bênçãos e maldições, entender como essa estrutura foi montada e o que ela queria dizer para o povo daquela época. Ok, vamos desvendar isso. Com certeza. E é fundamental entender o cenário. Isso aqui não é tipo uma lista de sugestões. Não mesmo. É a formalização de um pacto, de uma aliança. A obediência é a condição para que a nação exista com prosperidade e segurança. Certo. Mas o que as fontes já apontam de cara, e a Nádia destaca isso bem, é algo curioso na arquitetura do texto. A estrutura é totalmente desproporcional. Como assim desproporcional? Você tem 14 versículos descrevendo as bênçãos. Mas depois, uma avalanche de 54 versículos detalhando com uma precisão quase cirúrgica as maldições. 54? É quase 4 vezes mais. Exato. Por que essa desproporção toda? Parece que o foco é muito mais em assustar do que em inspirar, né? Essa é a grande questão que paira sobre o capítulo todo. A ênfase nos avisos é massiva. E ao longo da nossa conversa, acho que vamos entender a possível razão por trás dessa estratégia. Mas antes de chegar na parte sombria, vale a pena entender o que estava sendo oferecido no lado bom do acordo. Certo, vamos começar pelo paraíso prometido, então. O início, do versículo 1 ao 14, é sobre as bênçãos. E a condição é bem clara. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus. A condição central... E as recompensas são muito concretas, não é nada abstrato. O texto fala, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Já cobre tudo, a vida urbana e a rural. A mensagem é que a bênção não se limita a um espaço sagrado como o templo. Ela invade o cotidiano, o trabalho, a casa. A feira, o trânsito. Exatamente. E se expande para todas as áreas vitais. E como se expande? Fala da família, bendito o fruto do teu ventre, da economia, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. A base da sociedade da época. E chega num nível de detalhe que eu acho fascinante. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Sim. Quer dizer, até os utensílios mais básicos da sua cozinha serão abençoados. E claro, a segurança nacional. Os inimigos que vierem por um caminho fugirão por 7. Uma derrota esmagadora. É a imagem de uma desorganização total do inimigo. Um caos completo. A segurança é absoluta. Peraí, tem um ponto na nota da Bíblia Holman sobre o versículo 2 que me pegou. Ela diz que o texto usa uma interessante figura de linguagem. Diz que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer que elas te perseguem, no bom sentido. Isso. Não é algo que você corre atrás, é algo que corre atrás de você. Nossa, que imagem! É uma imagem muito poderosa. A bênção como uma força ativa, uma consequência inevitável da fidelidade. Uau! E isso se conecta com outras promessas. No versículo 13, por exemplo, fala que eles seriam cabeça e não por cauda. Ah, essa parte é famosa. E a nota da Holman explica bem. Isso significa liderança, influência sobre as outras nações e não submissão. A nação seria um case de sucesso, um exemplo do favor de Deus para o mundo. Entendi. Isso se amarra com a promessa de prosperidade do versículo 12. A nação vai emprestar dinheiro para muitas outras, mas não vai precisar pegar emprestado de ninguém. É a visão de um país autossuficiente e dominante. Uma superpotência, no fim das contas. Exato. E existe uma camada teológica crucial nisso tudo. A nota da NA sobre o versículo 4, que promete fertilidade na terra e nos animais, é esclarecedora. O que ela diz? Ela aponta que isso era uma provocação direta às crenças dos povos vizinhos, os cananeus. Eles acreditavam que o Deus da fertilidade, da chuva, das colheitas, era Baal. Ah, claro. Ao dizer não, a fonte de tudo isso sou eu, o Deus de Israel, o texto está travando uma batalha teológica. Está dizendo que a verdadeira fonte de vida não é Baal, e a condição para essa vida
É a aliança com o Deus verdadeiro. Entendi. Então, as bênçãos não são só coisas boas, elas são abrangentes, ativas e, acima de tudo, uma declaração de quem está no comando do universo. Perfeito. Parece um acordo incrível, mas você falou no início que essa é a parte menor do capítulo. A bem menor. Confesso que estou tensa para saber como é o outro lado da moeda e por que ele precisa de 54 versículos para ser descrito. A virada é brusca e começa no versículo 15. E a primeira coisa que o texto faz é criar um espelho sombrio de tudo que acabamos de ver. É uma simetria, assim, assustadora. É verdade, a estrutura é idêntica. Onde era bendito na cidade e no campo, agora maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Exatamente o oposto. A amassadeira, o cesto, o fruto do ventre, o fruto da terra, tudo que era abençoado agora é amaldiçoado um por um. É um espelho perfeito. Mas por que essa repetição? Por que não dizer simplesmente tudo de bom que eu prometi será revertido? Para que ele está cada maldição de forma tão simétrica? O efeito retórico é poderoso. Ao espelhar cada bênção com uma maldição, o texto elimina qualquer área cinzenta. Não há meio termo, sabe? Não há terceira via. Ou é um ou é outro. Ou você está sob a esfera da bênção total ou sob a esfera da maldição total. E essa simetria inicial é só o aquecimento. A partir daí, o texto abandona o espelhamento e mergulha numa descrição detalhada e crescente do colapso. E juntamos aquela questão. Por que a lista de desgraças é tão mais longa? Parece quase sádico. Tem alguma razão para focar tanto no negativo? É uma ótima pergunta. Muitas análises, tanto teológicas quanto psicológicas, sugerem que o medo da perda é um motivador muito mais poderoso do que a promessa de ganho. Faz sentido. Pensa nisso. A dor de perder R$100 é geralmente mais intensa do que a alegria de ganhar R$100. É verdade. Ao detalhar o colapso de forma tão visceral, o texto garante que as consequências sejam inesquecíveis. Ele transforma a desobediência num risco existencial, não apenas numa infração. O objetivo é gravar a fogo na mente do ouvinte o horror do que está em jogo. É uma estratégia de choque, então. Exatamente. E essa escalada se desdobra em ondas de destruição. A primeira onda é o colapso ambiental e agrícola. Certo. Os versículos 21 e 22 falam de pestes, seca, febre, inflamação. E no versículo 23 vem uma das metáforas mais brutais do texto. Qual? O céu sobre a cabeça será de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Nossa, que imagem! Desoladora. É a morte de qualquer esperança de vida. Céu de bronze não dá chuva, terra de ferro não dá planta. Precisamente. A nota da Holman explica que é a imagem da esterilidade absoluta. Terrível. E se por milagre algo brotar, os versículos seguintes garantem que gafanhotos e outros insetos vão devorar tudo. É um cenário de fome programada. E com o povo faminto. Com a terra morta e o povo faminto, a próxima onda de colapso é a militar e nacional. A promessa de vitória vira pó. Ah, claro. O versículo 25 diz que eles serão derrotados e fugirão em pânico, se tornando um objeto de espanto, um exemplo de fracasso para todas as nações. Quer dizer, de cabeça, eles viram o pior exemplo possível de cauda. Exatamente. E o ponto final desse colapso nacional é o exílio. O versículo 36 é direto. O rei e o povo serão levados para uma terra estranha, para servir a outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Que é o que aconteceu depois, historicamente. Sim. A nota da Holman é explícita ao conectar isso com os exílios de Israel para a Síria e a Babilônia. É a perda da terra prometida, a anulação da identidade nacional. E em paralelo a esse desastre nacional, o texto descreve o sofrimento no nível pessoal e individual de uma forma terrível. Sim, e aqui a descrição fica ainda mais gráfica. É a onda de colapso físico e psicológico. Os versículos 27 e 28 listam doenças de pele horríveis, úlceras do Egito, tumores, sarna. Nossa. Então o ataque se volta para a mente. Loucura, cegueira, perturbação. O texto diz que eles andarão às apalpadelas ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas. É uma imagem de confusão total, de perda de rumo. E isso levanta uma questão importante, né?
sobre como o texto usa o sofrimento físico para ilustrar um colapso espiritual. A doença do corpo espelha a doença da nação. A perda da sanidade. Reflete a perda do norte espiritual de um povo que abandonou sua aliança. Eles estão perdidos no escuro em plena luz do dia. Espera um pouco, porque o que vem a seguir no versículo 30 é brutal. Não é mais sobre colheita ou guerra. Não. O texto está descrevendo a destruição da ideia de lar, de família. Diz: você construirá uma casa, mas outro morará nela. Plantará uma vinha, mas outra desfrutará. É a anulação do seu esforço. E o pior, você vai noivar com uma mulher e outro homem a possuirá. Isso é de uma violência psicológica tremenda. É a anulação completa da agência pessoal. O que isso representa é a perda total de controle sobre o seu futuro, sobre o fruto do seu trabalho, da sua vida. Tudo que você faz é para outro. Tudo pelo que você se esforça é violentamente tomado por outra pessoa. O versículo 32 continua essa ideia dizendo que os filhos e filhas serão entregues a outro povo e os pais assistirão a tudo sem poder fazer nada. É a impotência levada ao grau máximo. A quebra da estrutura mais fundamental da sociedade. E quando a gente acha que não pode piorar, que já chegou no fundo do poço, o texto vai para um lugar que é quase impensável. A fome se torna tão absoluta que leva ao canibalismo. É o colapso final. Os versículos 53 a 57 descrevem pais comendo os próprios filhos. É o fim da humanidade, não é? É o colapso final. O texto detalha com uma frieza aterrorizante como o homem mais mimoso e delicado e a mulher mais mimosa e delicada. Pessoas da alta sociedade. Sim, pessoas refinadas. Eles comerão seus filhos em segredo por pura mesquinhez para não ter que dividir. Meu Deus. É a desumanização completa, a quebra do laço mais sagrado e instintivo que existe, o de pais e filhos. A nota da Holman menciona que essa profecia terrível, infelizmente, se cumpriu em cercos históricos posteriores como os de Samaria e Jerusalém. É a dissolução de uma sociedade no seu nível mais básico. Um colapso em todos os níveis imagináveis. Ambiental, militar, psicológico, social e, finalmente, humano. E se conectarmos isso ao quadro geral, o capítulo termina com uma maldição que fecha o círculo de forma perfeitamente trágica. O versículo 68 diz que Deus os levará de volta ao Egito em navios. De volta ao Egito. Por um caminho que ele mesmo tinha dito que nunca mais veriam. E lá eles serão colocados à venda como escravos. E a frase final é de arrepiar. E não haverá quem os compre. Ninguém vai querer comprá-los. Ninguém. Exato. É a inversão completa e irônica do Êxodo. A história de fundação daquela nação. A história de libertação deles. O mesmo Deus que os libertou da escravidão no Egito, os devolveria a uma condição ainda pior de escravidão, como consequência final da desobediência. A nota da Holman esclarece que Egito aqui funciona como uma sinédoque, uma figura de linguagem. Um símbolo. Egito se torna o símbolo de qualquer lugar de opressão e exílio. E como se não bastasse, o texto termina com uma ameaça em aberto, dizendo que outras pragas e doenças que não estão escritas nesse livro também poderiam vir. Ou seja, o fundo do poço poderia ser ainda mais fundo. Exatamente. Então o que fica para mim, depois de analisar tudo isso, é que este capítulo é menos um código de leis e mais uma obra de psicologia de massas. Boa definição. A desproporção, a vivez das maldições, a simetria, a escalada, tudo parece projetado para criar uma memória emocional tão forte, mas tão forte, que a obediência se tornasse quase instintiva. Sim. A ideia não é que as pessoas decorem a regra, mas que elas sintam a consequência no fundo da alma. É exatamente essa impressão. É um documento de aliança em sua forma mais crua, visceral e retoricamente poderosa. Ele não apela apenas à razão, mas principalmente à emoção e ao instinto de sobrevivência. A análise das fontes realmente revela essa arquitetura. Uma estrutura de causa e efeito implacável, com promessas de um lado e ameaças detalhadas do outro, tudo para deixar claro a seriedade da escolha que estava sendo colocada diante daquela comunidade. E para deixar um pensamento final, sabe? As fontes destacam aquela ideia que você mencionou no início. Tanto as bênçãos quanto as maldições são descritas como forças ativas, que alcançarão as pessoas.
É verdade. Não são resultados passivos, são consequências com uma espécie de agência própria, que buscam ativamente o seu alvo. Fica a reflexão. Que tipo de entendimento sobre o mundo e sobre justiça emerge quando as consequências dos nossos atos são vistas não como um simples resultado, mas como uma força inevitável que nos persegue, para o bem ou para o mal?